A extrema-direita é um fenômeno político que tem dominado a nossa discussão no Brasil, pelo menos desde 2015. A gente sabe também que ela já botou a cabeça do resto do mundo faz mais tempo. Nós elegemos um presidente de extrema-direita em 2018 e, no momento, ele está sendo julgado por tentativa de golpe de Estado. Então, a extrema-direita é um tema que está palpitando, né? Não só porque está todo dia por aí, mas por causa do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Então, há uma série de discussões correndo por aí sobre esses assuntos e a gente tem que tentar aprofundá-los para entender assim, de onde é que vem a extrema-direita, por que a extrema-direita hoje, como na década de 30, está na moda, cadê o conservadorismo tradicional, quem são os herdeiros do bolsonarismo, o bolsonarismo vai continuar, o bolsonarismo vai acabar, e quem são os herdeiros, né? E se houver um herdeiro do bolsonarismo eleito no ano que vem, o que vai acontecer na democracia brasileira? Ela vai conseguir resistir de novo? Para responder a esse batalhão de pesquisas, ou perdão, de perguntas, está conosco aqui o meu querido colega Paulo Henrique Casimiro. O Paulo Henrique Casimiro ele é cientista político e professor da UERJ, do glorioso IESP-UERJ, e tem especialista em teoria política, história do pensamento político e do pensamento político brasileiro, que são as disciplinas mais importantes da ciência política, tenho certeza que ele concorda comigo, né? E, evidentemente, além de tudo isso, é um grande colega muito querido, com quem eu escrevi, vou contar para vocês, O Populismo Reacionário, a Ascensão e Legado do Bolsonarismo, que saiu em 2022. Paulo Henrique, querido, que vergonha que você não veio antes, cara. Eu peço desculpas, até que enfim, agora estou me redimindo, né? Vamos discutir esse batalhão de assuntos aí. Prazer, obrigado pelo convite. Prazer, um prazer conhecê-lo. Prazer estar aqui. Bora. Direto ao ponto. O julgamento de Bolsonaro significa o fim do bolsonarismo ou não? Queima a roupa. Mais ou menos. Você levantou o escudo e a bala ricocheteou. Isso. Explique-se. Eu acho o seguinte, a gente pode falar de bolsonarismo, usar o bolsonarismo como uma categoria analítica, mas eu acho que o que interessa mesmo é a capacidade do Bolsonaro de mobilizar um voto de extrema-direita. Esse voto, ele vai ter um herdeiro se o Bolsonaro não puder ser candidato, né? Agora, a força do Bolsonaro está, em primeiro lugar, numa capacidade de mobilização. Mobilizar gente, mobilizar discurso, mobilizar rede social. Essa capacidade parece estar perdendo força. E eu acho que ela vai ficar muito comprometida com a prisão do Bolsonaro. Ela não vai se extinguir, mas ela vai ficar comprometida. Mas o Bolsonaro continua sendo uma figura importante, um cabo eleitoral importante para chancelar um eventual candidato de extrema-direita ou com apoio da extrema-direita para as eleições do próximo ano. Então, eu acho que, mais ou menos por isso, quer dizer, eu acho que não é o fim do bolsonarismo, é um comprometimento considerável da capacidade do Bolsonaro de liderar a extrema-direita, mas digamos assim, a bênção do Bolsonaro ainda vai ser fundamental para qualquer líder de extrema-direita. Então, o Bolsonaro passa e a extrema-direita fica? A extrema-direita fica. A extrema não está no horizonte do Brasil, nem da Espanha, nem da França, nem da Alemanha, nem dos Estados Unidos, né? De lugar nenhum o fim da extrema-direita. A extrema-direita é uma força política que veio para ficar até que um novo processo histórico mude a configuração ideológica pelo menos do Ocidente. Por que a extrema-direita veio para ficar no lugar da velha direita? Isso, enfim, é um longo processo histórico, mas eu costumo sempre dizer um dado que é verdadeiro, mas como anedota, né, para falar sobre a extrema-direita, que é o seguinte: em países, por exemplo, como a França e a Itália, o eleitor da extrema-direita, uma parte considerável desse eleitorado, é o velho eleitor do Partido Comunista. Não é? É o velho eleitor do Partido Comunista francês ou do Partido Comunista italiano. O que aconteceu nesse contexto, que não é exatamente o mesmo contexto do Brasil, mas a extrema-direita é um fenômeno que tem suas especificidades nacionais, mas ela é um fenômeno global. Você tem uma crise monumental na Europa do estado de bem-estar social, do custo do estado de bem-estar social por conta da globalização, quer dizer, um processo de desindustrialização em que as indústrias mais pesadas vão para o Sudeste Asiático, né? Então você tem um crescimento do desemprego
que diminuiu a arrecadação, que fez com que os estados de bem-estar social entrassem em crise, e os partidos da esquerda tradicional, os partidos de esquerda e centro-esquerda, eles compraram as reformas neoliberais, as reformas do Estado social-democrata na Europa. Isso deixou esse eleitorado refém. E a extrema-direita ocupou o lugar desse eleitorado com um discurso que é, ao mesmo tempo, um discurso reacionário do ponto de vista dos costumes e das culturas, ou seja, também é uma insatisfação do que nos Estados Unidos se chama o white trash, né, com as mudanças culturais progressistas dos últimos 30 anos. Né? Há uma questão econômica, que é a perda do emprego e do trabalho estável, há uma diminuição dos serviços que são ofertados e direitos que são ofertados pelo Estado. Isso tudo deixa uma parte do eleitorado consideravelmente carente, e a extrema-direita foi capaz de capturar esse eleitorado. No Brasil, a gente não teve exatamente esse processo, porque a gente nunca teve um estado de bem-estar social consolidado, mas a gente teve um processo de crise econômica em que uma classe média que havia ascendido começou a ter uma perda da sua capacidade de compra, enfim, desemprego. Quer dizer, tudo isso criou uma base de insatisfação e de ressentimento, não é? Que alimentou o bolsonarismo, entre outras coisas. Não é? Quer dizer, assim como tem uma dimensão conservadora e reacionária do ponto de vista da cultura política do país, que o Bolsonaro foi capaz de capturar. Quer dizer, o movimento que o Bolsonaro sintetizou foi capaz de capturar. Além de uma série de outros fatores específicos de cada lugar, mas eu acho que como um grande processo estrutural, você tem essa crise do mundo globalizado, a crise do consenso dos mercados, né? O consenso clintoniano, por assim dizer. Né? Isso tudo configura um novo mundo, um mundo em que concepções mais que a gente poderia chamar de tradicionais, formas de vida mais tradicionais, voltaram a emergir com força. Religião, nacionalismo, uma reação muito forte a mudanças de costumes. Quer dizer, tudo isso faz parte do caldo cultural do mundo dos últimos 20 anos, que fez com que a extrema-direita se tornasse a força que ela se tornou hoje. E por que você acha que tem essa onda conservadora, ela não se manifestou de uma forma, no conservadorismo que a gente julga mais tradicional? Por que ela vem com essa força que a gente chama de reacionária? Por que ela é movida por uma espécie de uma utopia regressiva? Não. Porque a gente sabe que reacionarismo existe há 200 anos. Exatamente. Né? Mas ele sempre foi uma dimensão residual dentro de um conservadorismo mais mainstream, né? Exceto ali alguns países na década de 30. Né? Como é que a gente consegue explicar por que nesse momento a gente está tendo uma onda feita desse tipo de conservadorismo, que é orientado por um desejo de supostamente retornar, de desfazer tudo? Porque quando a gente pega, sei lá, o Trump, o Brasil, os outros lugares, assim, dependendo do assunto, eles querem voltar para uma época diferente. Né? Ou você quer voltar para o século XVIII, ou você quer voltar para o século XIX, ou você quer voltar para o século XX, mas sempre antes de 1960. Sempre antes de 1960. Né? O que aconteceu que eles acham que não podem conservar e que é preciso retornar para um passado mais remoto? É muito interessante isso, porque tem uma tese famosa de um cientista político, enfim, que muita gente, não só na academia, acabou conhecendo, porque ele escreveu o famoso, junto com o Levitsky, o famoso Porque as Democracias Morrem, que muita gente leu, enfim, fez um sucesso de público considerável, que é o Daniel Ziblatt, que é uma tese, um livro que se chama Os Partidos Conservadores e o Nascimento da Democracia. O que o Ziblatt mostra nesse livro? Só existe ampliação do sufrágio nos países, ou só houve ampliação do sufrágio, portanto, uma cidadania política universal, condição para a gente chamar um regime de democracia, nos países em que os partidos conservadores entenderam que era menos custoso para eles aceitar a expansão do voto, o aumento do eleitorado, porque eles podiam competir pelo eleitor que antes eles achavam que não iam competir por esse eleitor, o eleitor mais pobre, o eleitor que passava a ser incluído nessa cidadania política. Só houve expansão da democracia nesses países. Nos países em que os partidos conservadores achavam que não valia a pena aceitar um jogo democrático, a democratização só veio no pós-guerra. Né? Então, os partidos conservadores, eles embarcam, num certo sentido, no jogo da competição política. Né? Quando é que você tem dois momentos na história em que a direita se radicalizou e decidiu não embarcar no processo na competição política mais ou menos
institucionalizada. Né? Quer dizer, dois grandes momentos históricos. É claro que no Brasil a gente tem o golpe de 64, a gente tem outros momentos que partidos conservadores embarcam numa ruptura democrática. Mas os dois grandes momentos históricos globais em que a direita se radicalizou e não aceitou mais o jogo foram nos anos 20 e 30 e hoje. Né? Nos primeiros 25 anos do século XX, 21, que são os dois momentos em que os reacionários encontram num tipo de movimento político uma forma de se mobilizar politicamente e romper com a ordem competitiva mais ou menos democrática, liberal-democrática. São dois momentos animados por um espírito antiliberal profundo. Os anos 20 e 30, com o fascismo, com as várias formas de fascismo, e hoje com a extrema-direita populista, que tem uma série de afinidades ideológicas do fascismo, apesar de não ser a mesma coisa. Tá? Mas isso eu acho que é muito interessante, essas duas grandes marcações históricas. Antes, é como você lembrou, né, Christian? A extrema-direita, no século XIX, por exemplo, ela sempre existiu, o pensamento reacionário sempre existiu, mas ele não tinha um movimento político, ele não tinha uma receita para tomar o poder. Ele se apegava a uma tentativa de radicalizar as monarquias para uma posição mais reacionária, né? Num contexto que as próprias monarquias já entendiam que precisavam se constitucionalizar. Nos anos 20 e 30, esses reacionários encontram em formas fascistas de mobilização política, de partido, de líder, de mitificação da cultura política, de símbolos, de signos, de organização, encontram uma receita e eles embarcam. Hoje eles encontraram uma receita de novo. Mas é engraçado, porque quando a gente fala do século XIX, aquilo foi uma reação a uma revolução, que foi a Revolução Francesa, que foi um terremoto político do mundo inteiro. Depois você tem uma reação também à Revolução Soviética. Claro. Se a gente quiser manter o paralelismo, o que aconteceu nos últimos, sei lá, de 1980, 70, sei lá, 80, eu não sei nem qual é a datação direito, assim, porque que isso foi percebido como uma revolução, porque, pelo visto, isso foi percebido como uma revolução, uma revolução silenciosa, não é? Mas, pelo visto, foi percebido como uma revolução tão profunda como as outras anteriores, para você justificar uma reação igualmente radical, né? Isso é contra-revolucionária, na verdade, né? E isso é que é fascinante, né? Quer dizer, a extrema-direita ela é ao mesmo tempo contra-revolucionária e ela é ao mesmo tempo contra-revolucionária e revolucionária. Ou uma revolução reacionária. É isso que a extrema-direita quer. Exatamente, esse é o ponto. Eu acho que no caso dos, sei lá, é isso, né? No caso dos reacionários, a primeira leva de reacionários durante a Revolução Francesa e o longo século das revoluções, no século XIX, né? Como chamou Hobsbawm, você tinha claramente uma tentativa de manter de pé uma ideia de monarquia absolutista, que nem existia mais em boa parte dos lugares onde, enfim, não era mais as monarquias que os reacionários idealizavam, né? Mas ainda assim tinham apego a elas, né? Quer dizer, nos anos 20 e 30 você tem dois grandes inimigos. Você tem o liberalismo, não é? O regime competitivo, que em boa parte dos países ainda não era democrático no sentido de uma universalização da cidadania política, mas existia competição política expandida, em alguns lugares existia voto quase universal, enfim, existia competição política considerável, e do outro lado a ameaça comunista. Quer dizer, os reacionários são muito explícitos com relação a isso. Esses dois são os inimigos que a gente precisa dizimar, são os dois inimigos da Revolução. Hoje, você tem um espantalho dessas coisas, porque não tem comunismo mais. Ainda assim, o comunismo é a justificativa que, inclusive, reúne boa parte da extrema-direita em torno de uma agenda comum. Agora, o que eles chamam de comunismo? Eu acho que eles chamam de comunismo, em primeiro lugar, eles chamam uma certa concepção de liberdade, de identidade, de sexualidade, de comportamento, não é? Eles chamam políticas que a gente poderia chamar políticas de identidade como
uma permanência do comunismo. E aí eles recolocam nesse papel de antagonista uma ideia de uma esquerda que se modificou consideravelmente, que não é mais revolucionária, até porque não tem forças para ser, mas eles conseguem utilizar essa figura, essa imagem para produzir esse inimigo. Não é? Mas assim, para te responder, eu acho que... Mas é uma espécie de espantalho do igualitarismo, né? Porque isso aconteceu na Revolução Francesa, o espantalho do igualitarismo também aparece na Revolução Soviética, aí no tempo do Lenin, no começo da Revolução, comecinho, né? Depois veio Stalin e virou outra coisa. Mas sempre a defesa da família, a coisa da defesa da família liderada por um homem, né? Você tem sempre esse espetáculo da virilidade, da exposição do poder, da força, né? Que é uma coisa que é para reafirmar uma identidade masculina ou patriarcal em relação à mulher ou em relação a outras formas de expressão. Quer dizer, é o anti-igualitarismo, mas eu acho engraçado como é que isso foi, então... É uma reação brutal a uma revolução que foi silenciosa. Eu acho que a revolução contra a qual os reacionários querem opor uma outra revolução é a revolução do neoliberalismo. Que é isso que a gente estava falando no começo da entrevista. Mercados globais, liberdades civis, né? E algo que a gente poderia chamar de uma tentativa de produzir uma governança global, que é o que eles chamam de globalismo, né? Que é parte também, que atravessa toda a extrema-direita no mundo todo, essa crítica ao globalismo. Então essa é a revolução, mas é isso, é uma revolução silenciosa, é uma revolução que foi operada pelas próprias transformações na economia e nas sociedades globalizadas, né? Não é uma revolução... Enfim, que tem gente na rua tomando poder. Mas não deixa de ser uma revolução, porque é uma revolução que mudou a forma como a sociedade se organiza. Desde os anos 70, pelo menos do ponto de vista econômico, do ponto de vista do funcionamento do Estado, do ponto de vista das pressões internacionais sobre os Estados nacionais, do ponto de vista da cultura, do comportamento. Né? Então, acho que essa é a revolução contra a qual eles querem opor a revolução reacionária. Então, eu acho que tem um aspecto também que é interessante, talvez não sei se é diferente, porque na década de 30, você tinha os países que eram comunistas e você disputava com os comunistas, né? O fascismo disputava com o comunismo, os territórios das democracias liberais que estavam em crise. Né? A impressão que dá hoje é que eles consideram as democracias liberais como ditaduras comunistas. Uhum. É como se tudo tivesse virado um grande comunismo. E aí a luta contra o establishment é um establishment que se tornou comunista. Eles não distinguem muito o que é o liberal no meio disso. É como se, ao invés de terem duas forças de oposição com um terreno baldio no meio, na década de 30, hoje é como se fosse, na verdade, eles têm que retomar o terreno perdido para o comunismo. Você vê assim também? Não, eu acho que essa é uma das grandes questões para a compreensão da extrema-direita, eu acho, hoje. Que é o fato de que, talvez pela primeira vez, a gente tem uma situação em que não há uma alternativa, um horizonte de futuro apresentado pela esquerda. Um horizonte de futuro que seja convincente. Existem uma série de planos da esquerda sobre o que fazer. Né? A esquerda virou uma coisa... A esquerda promete interromper o apocalipse. O apocalipse climático, o apocalipse das instituições democráticas, não é? Mas ela não tem um projeto alternativo de sociedade convincente. Quer dizer, é uma série de discursos soltos por aí, mas isso não mobiliza politicamente hoje. Ou seja, ela virou uma força de conservação. Ela virou uma força de conservação. Então você junta o centro conservador, liberal conservador, né? A centro-direita, a centro-esquerda, com a esquerda num bloco de tentativa de interromper a extrema-direita. Então a única força de transformação social que existe hoje, com capacidade política para agir no mundo, é a extrema-direita. A extrema-direita tem a utopia. A extrema-direita tem a utopia, e essa palavra é utilizada explicitamente por eles. Desde o Hayek, nos anos 50, dizia a gente precisa de uma utopia, de novo, até hoje, se você vê entrevistas de jovens de extrema-direita, em vários lugares, a palavra utopia aparece. Isso é que é o mais fascinante. A utopia de entrar na máquina do tempo e voltar ao passado. A utopia é produzir um futuro que é uma reprodução mítica do passado, né? Uma reprodução que mobiliza símbolos do passado, formas de comportamento do passado, formas
formas de organizar a sociedade que tem referências no passado, mas que na verdade são novas, né? O pensamento reacionário não é uma restauração do passado, ele é uma nova coisa. Ele é uma forma de organizar a sociedade de modo antipluralista, antidemocrático, nacionalista, religioso, né? Não é uma forma... Não é simplesmente a reorganização de um passado que existiu que é possível restaurar. E eles sabem que não é possível restaurar. Não, até porque a revisão do passado é totalmente distorcida. Claro. Também. Não estou falando que necessariamente é pior, não. Estou falando só que a leitura é uma leitura mitificada. Então, ela é uma espécie de construção mal ajambrada ou nova de alguma coisa que também já é relida de maneira meio torta. Sim. A gente está testemunhando uma disputa grande, né, no Brasil, para continuar esse assunto de Bolsonaro, né? A gente tem vários candidatos disputando esse espólio, né, do Bolsonaro, uma vez que Bolsonaro seja considerado fora, descartado da corrida eleitoral. Né? E o Tarcísio é o homem da situação? Eu acho assim, se a gente tomar como parâmetro a racionalidade política das elites, a racionalidade política das elites políticas, basta olhar para as pesquisas e ver que o Tarcísio é o grande nome, né? É o nome mais competitivo com relação ao Lula quando você tira o Bolsonaro da jogada. Mais que a Michele, nem se fala quando você coloca Caiado, Ratinho Júnior, aí a vantagem dele se amplia. E outra coisa, né? Quer dizer, ao que parece, que tudo indica, o Centrão vai embarcar nessa candidatura. Em uma candidatura que não é uma candidatura do Bolsonaro, mas é uma candidatura de direita contra o Lula. Tudo indica que isso vai acontecer. União Brasil, PP, republicanos, etc. E o Tarcísio é um homem que circula, né, nesses partidos com uma certa credibilidade. Até ele, inclusive, se dirigir diretamente contra o Supremo no julgamento do Bolsonaro. Inclusive, ele era acreditado como alguém que tinha uma boa relação e era visto com bons olhos no Supremo Tribunal Federal, por algumas figuras do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que ele é uma figura que conseguiu, eu não sei até quando, porque uma hora eu acho que a máscara dele pode cair, mas que ele consegue aparecer como uma figura que é palatável para o eleitor de extrema-direita, sem ser um radical, que obviamente é mentira, porque ele é. Apesar dele ser uma figura que pode se modificar, né? Porque ele não tem uma adesão ideológica firme como você tem insistido, né? Mas não é que ele também não seja uma figura capaz de se radicalizar. Ele já mostrou que é. A gente vai ter que ver. Eu acho que ele está tentando... Ele tem que resolver se ele se candidata à reeleição em São Paulo ou se ele se candidata a presidente. E presidente ele só vai na boa. Se o Centrão estiver junto, se for ungido por Bolsonaro, e se o Lula estiver mal das pernas. Então, eu não sei se o jogo está dado, totalmente dado, não. Ele provavelmente vai ter que decidir na 1ª hora, porque Bolsonaro vai resolver na 1ª hora, porque ele tem que jogar o custo, né? O custo do candidato, o candidato tem que se comprometer com tudo, com o indulto, com a anistia, com o retorno da elegibilidade e tal. Mas você imagina o seguinte, existe uma discussão que eu não vou nem entrar, porque você também vai achar um porra, que você já tem respondendo. Precisa moderado que você faz radical, é radical que você faz moderado. Aí vem uma discussão psicologista, né? Se ele é isso, se ele é aquilo, se não sei o que lá. Mas assim, e quais os incentivos que um candidato da direita dita institucional teria para se manter dentro do regime democrático tal como nós o conhecemos hoje? Porque se a gente está num mundo que é dado, pelo que você fala, em que o tom da direita é cada vez mais dado pelo tom da extrema-direita, e que aquela direita fofinha, enfim, cada vez não tem discurso, não sabe o que fazer, entende embarcar, embora não necessariamente queira uma ditadura, mas enfim, ela meio que vai a reboque, aparentemente está indo a reboque, né? Se um presidente do Brasil, mesmo que fosse da tal direita moderada, você acha que existe clima dentro e fora do país para o cara se manter moderado? Isso é incentivos para ele se manter moderado? Essa é a grande questão, né? Eu acho que, por exemplo, pense uma figura como Tarcísio, caso ele seja eleito, caso ele faça metade do mandato, 2 anos de mandato, bem aprovado, com apoio no Congresso do Centrão, por exemplo.
quais são os incentivos que esse cara tem para não utilizar das instituições para minar a competição política, para tentar permanecer no poder? Nenhum. Sim, porque a gente não tem uma... Claro, muita coisa pode acontecer. Claro, por exemplo, no futuro você pode ter uma oposição bem organizada, forte, mobilizada, que é o que sustenta alguns países em que, por caso da Polônia, por exemplo, que essa situação da extrema-direita chegar ao poder e tentar usar as instituições para ir revertendo as condições de competição democrática. A coisa está sendo bem mais conflituosa do que na Hungria, por exemplo, onde o Orbán nada de braçada. Então, cada caso é um caso, né? Então, isso depende de muitos fatores, mas é isso. Com um presidente popular, com um governo bem avaliado, com o centrão do seu lado, ele não tem incentivos para aceitar a competição democrática de modo normal, porque o clima internacional mostra a ele que os custos, como diz o Robert Dahl, os custos da tolerância são muito altos. Porque você pode perder o poder, você pode ir para a cadeia, você pode, como está acontecendo com o Bolsonaro, né? Os custos de tolerar a liberdade e a competição política para o Bolsonaro é muito alto. Ele não conseguiu pagar esse custo, mas ele queria pagar. Né? A gente vê o Netanyahu, por exemplo, tocando a guerra sem parar exatamente para não ir para a cadeia. Exatamente. Quer dizer, então, no contexto em que tem Trump de um lado, exigência de alinhamento, como Milley ou coisa do gênero, né? Eu fico pensando no caso do Milley, porque o Milley virou uma espécie de um símbolo, um modelo, né, para uma certa burguesia, sobretudo em São Paulo. Mas o Milley não tem maioria no Congresso e lá não existe exército. Do ponto de vista, não tem o exército não é mais mobilizável politicamente. Acho até que ele tentou fazer isso. A vice dele é uma das figuras importantes dessa tentativa de revisionista da história da ditadura para fazer o elogio do exército. Mas se o Tarcísio estivesse presidente, né, ele teria o exército, ele foi militar também, igual o Bolsonaro, né? E o Supremo Tribunal ficaria tendo que pagar um preço astronômico para julgar inconstitucional isso, aquilo, sobretudo uma anistia, né, passada no Congresso ou um indulto. Provavelmente, por exemplo, vai ter que se alinhar com Trump. Claro, sem dúvida. Debaixo das pressões, né? Bom, não é a primeira vez que a extrema-direita ascendeu ao poder, né? A gente estava falando disso, né? Qual é o modus operandi? Você estava falando da Hungria, você falou da Polônia, a gente tem o exemplo dos Estados Unidos agora, a gente tem o exemplo do Brasil. Qual é o... Tem um roteiro para isso? Tem um padrão, eu acho, né? Eu não sei se tem um roteiro, mas tem um padrão. Quer dizer, que é o fato de que você se elege presidente da República nos países que são presidencialistas, ou consegue maioria nos congressos para fazer um primeiro-ministro, como é o caso da Hungria, por exemplo, ou a Rússia, apesar de ser difícil colocar a Rússia nesse balaio, porque a Rússia nunca foi uma democracia consolidada. Nunca. A Rússia sempre foi um regime em que havia uma competição política, mas não era competição livre, com eleições... Mas em algum lugar do leste da Europa também? Eu acho que a Hungria foi mais. A Hungria, inclusive, foi um exemplo de democratização quando a cortina de ferro caiu. Mas durou muito tempo, é verdade. Mas eu ainda acho que é um exemplo interessante, porque você tinha um governo e partidos e organizações democráticas e liberais fortes no país, né? Quer dizer, era o país onde o George Soros construiu a sua universidade para produzir pesquisa para defender as liberdades econômicas, as liberdades progressistas ainda. Era uma universidade do neoliberalismo, digamos assim. Mas, enfim, tem esse padrão, quer dizer, você eleger um presidente da República popular, que consegue se manter popular por um período de tempo e, estando no governo, começa a operar alguns mecanismos que lhe são acessíveis para produzir mudanças legais e constitucionais exatamente em setores que impedem a competição política ou que inviabilizam a competição política. No caso da Hungria, o exemplo mais claro, que ficou clássico, o exemplo mais
que salta aos olhos foi a mudança do Supremo Tribunal Federal. Aumentar, a Suprema Corte lá, não é Supremo Tribunal, a Suprema Corte, né? Aumentar o número de membros da Suprema Corte. Né? Agora, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, a estratégia que o Trump está operando é outra, que é fazer o famoso gerrymandering. O que é o gerrymandering? Você mudar os distritos, porque o voto nos Estados Unidos é distrital. Você pega um mapa do estado, enfim, para quem não sabe como funciona, você pega o mapa do estado e você divide ele em vários distritos, fazendo um cálculo de quantos deputados esse distrito tem, dividido pela população. Então você faz distritos mais ou menos com tamanhos proporcionais. Então, sei lá, se um estado tem, para tomar como exemplo, 10 deputados e 10 mil habitantes, você vai ter um distrito de 1.000 habitantes para eleger cada deputado para o legislativo. Perdão. O gerrymandering é quando o governador, com o apoio da Assembleia, muda o arranjo, os espaços, os lugares que esse distrito que compõem esses distritos para beneficiar um partido ou outro. Ele redesenha os distritos. Então, por exemplo, se você tem um distrito que pega uma parte de uma grande cidade no interior dos Estados Unidos, num estado que é tradicionalmente republicano, mas que é um distrito que tem uma população negra, por exemplo, substantiva, como em grandes cidades, Memphis, por exemplo, que é uma cidade de um estado republicano, mas que é uma cidade muito profundamente negra, nos Estados Unidos, você sempre vai eleger um democrata. Então, eles conseguem fazer uma bancada naquele estado. Porque é isso, né? Os republicanos dificilmente, os negros dificilmente votam os republicanos. Sim. Então, o gerrymandering é isso. Você redesenha os distritos para mudar os locais de voto, a parte das cidades, ou as cidades para distritos que correspondem a uma ou mais cidades, para beneficiar um lado e não outro. Que é o que o Trump instruiu os governadores republicanos de fazer. E foi o que o governador do Texas tentou fazer, o que causou a fuga de alguns deputados democratas do estado do Texas, porque para não dar o quórum da Assembleia Legislativa do Texas, para poder mudar os distritos eleitorais. Isso já causou de alguns governadores democratas, como da Califórnia, a seguinte reação: olha, se vocês fizerem gerrymandering, nós vamos fazer aqui também. Ou seja, isso é a implosão da competição política, porque você redesenhar a competição política de acordo com a conveniência de cada partido que está no poder. Quer dizer, isso é uma outra estratégia de acabar com a democracia por dentro. Você não põe militar na rua, você não dá golpe, você dá um golpe, mas você não dá um golpe no sentido de tomada violenta do poder, mas você inviabiliza as condições de competição democrática. Esse é o primeiro passo para acabar com a democracia. E o que deu errado para o Bolsonaro? Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que deu errado porque no Brasil é muito difícil você construir uma hegemonia dentro de uma realidade política altamente fragmentada do ponto de vista dos partidos. Quer dizer, os partidos do centro não embarcaram do Bolsonaro. O que eles queriam era dinheiro no bolso, e isso eles tiveram no Bolsonaro, para dar um mínimo ao Bolsonaro, assim como eles estão dando um mínimo para o Lula. O Bolsonaro não tinha uma popularidade tão consolidada. Não tinha nem partido. Não tinha nem partido. Estava toda aquela situação da pandemia que fragmentou ainda mais a possibilidade dele construir um projeto. Mas eu acho que o grande fator é que as elites políticas não compraram o golpe do Bolsonaro. As elites políticas sabiam que não valia a pena. O que me deixa temeroso com relação a uma possível eleição do Tarcísio é que dessa vez as elites políticas podem comprar. E ele terá condições de fazer. E ele é muito mais prudente, me parece, que o Bolsonaro. Ele não vai fazer bravata, ele não vai ficar no cercadinho atacando o ministro Supremo, ele vai ficar quieto, ele vai fazer um governo de gestor, que é a imagem que ele construiu no estado de São Paulo, e vai avaliar se é possível produzir algumas mudanças nas instituições políticas para manter ele e o seu grupo político no poder por mais tempo. Então, eu acho que também tem incentivo do Trump estar lá e dando um exemplo de... porque o Trump também deu errado, e o tempo que ficou fora do poder,
a extrema-direita fez um plano de como, desde o primeiro dia, agir de forma dessa vez dar certo. E provavelmente aconteceria a mesma coisa por aqui, né? Provavelmente. Você teria um plano deliberado desde o primeiro dia para... Sem dúvida nenhuma. Eu acho que lá não mudou a figura, mas o personagem mudou. O Trump fez fez uma avaliação do governo dele e aprendeu com os erros, aprendeu num sentido negativo, né, no sentido da perspectiva dele, para poder mudar. E é isso, o Trump não esperou, ele já chegou com a máquina do autoritarismo pronta e funcionando. Tanto é que a popularidade dele cai e ele continua. Ele não está preocupado em rever posições porque ele está por tudo ou nada. Ele botou as cartas na mesa e ele vai até o final com elas. Se não der certo, ele sabe que ele está acabado. Se der errado, se der certo, ele conseguiu o que ele queria. E não é só isso, né? Também, eles também puseram a máquina de força norte-americana para promover a expansão da extrema-direita mundo afora, né? Sim. Isso sempre existiu, né? Quer dizer, o Bannon sempre foi um conselheiro da extrema-direita no mundo todo. Inclusive da família Bolsonaro, Steve Bannon, que é muito próximo do Eduardo, né? Mas agora estão botando abertamente. Esse é o ponto. Agora eles estão agindo, eles não estão só instruindo, eles estão agindo. Botando o poderio militar e econômico norte-americano, supostamente, né? Ameaçando. Acho que tem um certo lado histriônico nisso também. Tem. Mas, bem ou mal, tem lá os porta-aviões na boca da Venezuela, tem Taliface do Brasil, tem... É mais um mecanismo de coerção, né? Sem dúvida, agora eles estão operando a coerção. E você faz ideia de que, de repente, que tipo de coerção eles podem exercer nas eleições do ano que vem? É muito difícil saber se eles vão comprar, né, o risco de uma interferência direta. Eu acho que não. Não, eu digo, acho que não. Imaginando Big Techs, imagino... Mas eu acho... Dizer que a eleição é ilegítima se a direita não ganhar... Não. E quanto a isso, eu não tenho dúvida. Se o Lula for reeleito na próxima eleição, os Estados Unidos não vai reconhecer e vai tentar criar uma situação de um discurso, uma narrativa sobre uma possível fraude nas urnas, na eleição. Né? Isso não tem a menor dúvida, isso vai acontecer. Bom, se isso acontecer, meu amigo, você vai ter que estar de volta aqui para a gente poder de novo fazer uma entrevista. E como é que a democracia, você acha que ela tem instrumentos suficientes para conseguir resistir a esses ataques da extrema-direita, ou a gente está numa situação como no passado em que, sei lá, a República de Weimar, que na verdade era democracia marcada para morrer, né? Sempre marcada para morrer. A democracia tem alguns instrumentos, né? E o que a gente tem visto como efetivo em alguns casos. Você tem primeiro um instrumento, que é sobre o que a gente já falou, não é? Quando as elites políticas não compram uma ruptura democrática, a ruptura democrática não acontece por dentro das instituições. Tem que ter um certo projeto de hegemonia de um líder ou um partido com as elites políticas que funcione. Agora, do ponto de vista do funcionamento das instituições, quer dizer, o judiciário tem aparecido como um ator importante, né, para brecar algumas tentativas de sublevação contra a democracia. Né? Quer dizer, não à toa em casos como a Hungria, a primeira coisa que você fez foi tentar inviabilizar a Suprema Corte. E o Brasil, eu acho que é o único caso em que um presidente está sendo efetivamente, dos casos recentes, né, que um presidente está sendo responsabilizado pela tentativa de subversão democrática das instituições. Né? Então, eu acho que é um case de sucesso, digamos assim. Sim. Agora, eu acho que a longo prazo, as instituições elas não funcionam para além do compromisso dos atores políticos. E se esses atores políticos estão sofrendo, digamos assim, estímulos, ou como a gente fala na ciência política, inputs da sociedade para não se comprometer com o jogo democrático, eles não têm para quê? Por quê manter um compromisso com o jogo democrático? Se eles têm condição de construir um pacto para inviabilizar o funcionamento das instituições e, ao mesmo tempo, eles têm um apoio com relação um apoio da sociedade, inclusive não só um apoio, mas um estímulo da sociedade, ou de uma parte da sociedade, uma parte considerável da sociedade, fica praticamente impossível você sustentar qualquer regime político, não é só democracia, qualquer regime político, né? As monarquias acabaram assim também, não é, na verdade?
É isso. Eu acho que a democracia, como qualquer regime, ela tem instrumentos, mas são instrumentos limitados, porque as instituições são limitadas aos atores. Né? As pessoas agem politicamente e elas são limitadas ou não pelas instituições. Em algum momento, elas podem agir, as instituições não responsabilizarem essas pessoas. E aí as instituições perdem a sua capacidade de ação. Bom, lendo a penúltima pergunta à luz da resposta que você deu a essa, a gente pode dizer que, de alguma maneira, o Bolsonaro deu errado porque o Centrão não confiava nele. Sem dúvida, sem dúvida. No limite, eu acho que sim. É claro, você tem uma série de outros fatores, quer dizer, você tem uma sociedade polarizada do ponto de vista das suas preferências, você tem uma opinião pública que foi fortemente, na opinião pública eu estou falando de imprensa, grande imprensa, pelo menos não toda a imprensa, mas uma parte considerável da imprensa que se mobilizou contra, você teve o cálculo dos próprios militares, que considerava que não valia a pena. Você teve o fato de que nos Estados Unidos não estava mais o Trump, estava o Biden. Eu acho que isso é um fator definitivo. Não estava nem pensando especificamente no tentativa de golpe. Eu estou pensando na ideia de que, sei lá, Bolsonaro não resolveu passar no terceiro ano de mandato uma emenda constitucional aumentando o número de ministros de 11 para 15, para 16, entendeu? Esse tipo de coisa. Ele não conseguiu passar essas coisas. Sim. O máximo que ele conseguiu do Centrão foi aquela licença para gastar no último ano da eleição. Claro. Eu acho que ele sabia que isso não tinha chance. Eu me lembro quando ele foi eleito, ele falou nessas coisas. Né? Ele falou em mudar a configuração do Supremo para aumentar o número de ministros, que foi o que a ditadura de 64 fez. Né? Foi. Estava inspirado, não é pelo Orbán que ele estava inspirado pelo regime militar. Mas isso não avançou porque ele sabia que não tinha como aprovar essas questões. No caso de Tarcísio presidente, essa situação não vai ocorrer, né? Porque ele vai se candidatar pelo partido da extrema-direita, claro, que é o PL. Com o apoio do Centrão ou pelo republicano. Mas estou dizendo que se ele for, ele vai ter que ir para o PL, ele diz que vai para o PL, sei lá, por enquanto a notícia é essa. E aí ele vai ter o Centrão, né? Sem dúvida. Não, acho que todo movimento do Centrão é de embarcar numa candidatura dessas, né? Tarcísio ou outra figura desse tipo. Bolsonarismo moderado? Não existe bolsonarismo moderado. O que existe um artifício que o Tarcísio tenta construir em torno da sua figura. É uma pergunta de ciência política mesmo. Existe uma conversa que diz assim, o número de lulistas a rager, assim, e de bolsonaristas de fato ali, seria alguma coisa como 20 ou 20. Sim. E aí teria um miolo aí de 60, 50, 40%, sei lá. Um monte de gente que supostamente estaria de saco cheio deles e queria um outro candidato, queria ficar nessa alternativa, mas que gostaria de sair dessa entre aspas, bipolaridade. Como é que a gente não consegue sair dessa bipolaridade? Tem alguma coisa na dinâmica política que move em torno disso, né? Porque não aparece... me pergunto isso, mas assim, tudo bem, você tem 40% das pessoas que não querem esses caras, mas esses 40% também não sabem o que querem. É porque essa tese não me convence. Pois é. Sabe qual tese me convence? A tese de alguns cientistas políticos, enfim, que têm levantado a tese de que, na verdade, o que você tem é 7, 8% do eleitorado que, se perguntado, diz que em determinada circunstância pode votar tanto no Lula quanto no Bolsonaro. Eu acho que essa tese é mais convincente. O que não quer dizer que os 40%, os 35% do Bolsonaro sejam todo ele composto por bolsonaristas. Isso pode ser um número menor, quer dizer, pode não ser a pessoa que vá para Copacabana vestida de camisa do Brasil a pedir com um míssil escrito Lei Magnitsky, né? Como a gente viu no 7 de setembro. Mas é um eleitorado que vai embarcar em qualquer candidatura de extrema-direita. Né? Da mesma forma como você tem um eleitor que não é lulista de carteirinha, mas que vai embarcar em qualquer candidatura de centro-esquerda. Né? Isso me parece que está muito consolidado a isso, e é muito mais do que 20%. Sim. Né? Agora, para que essa eleição ela mude como ela mudou, é claro, tem o fato de que o Lula, se eu não me engano, teve 13 milhões de votos a mais do que o Haddad. O Bolsonaro teve praticamente a mesma votação. Cresceu um pouquinho, não vou me lembrar dos números, mas o Lula teve 13 milhões a mais do que o Haddad. Quer dizer, tinha um voto que estava perdido por aí que o Lula recuperou. Né? Mas eu acho que essa tese dos 7, 8% que topa o
que for a depender da circunstância, eu acho que ela me parece mais convincente do ponto de vista dessa racionalidade do que a tese... Não, na verdade a pergunta era o seguinte, é que supostamente você tem uma grande maioria do eleitorado brasileiro, metade do eleitorado que seria supostamente moderado, e aí mas não existe nenhum candidato moderado não sei, Lula é moderado, mas assim, alguma coisa intermediária, que no fundo quer dizer centro-direita. Sim. Mas nenhum desses caras se viabiliza como candidato. Porque esse eleitorado moderado não existe. O eleitorado não é nem radical nem moderado. O eleitorado tem algumas preferências que parecem estar consolidadas. Preferências pela extrema-direita e preferências pela centro-esquerda. Ou preferências pelo campo lulista e pelo campo da extrema-direita, que está para além do Bolsonaro, como a gente viu em São Paulo, na eleição municipal. Né? Por essa direita antissistema. A gente poderia botar assim, não é? Sim. Um eleitorado que tem uma preferência clara pelo Lula e um eleitorado que tem uma preferência antissistema clara. Eu não sei se dá para a gente entender esse eleitorado pelas categorias moderado radical. Eu acho que não. Porque eu acho que é isso. Se esse eleitorado fosse o eleitorado moderado, que é a tese clássica da distribuição espacial do voto, a ciência política, você põe uma reta e vê onde é que os eleitores estão posicionados. Quando deixa eleitorado radical, como é que você tem político radical? Você tem um eleitorado disposto a votar no candidato radical. Então ele é radical. Ele está radical. Mas eu acho que o meu ponto eu acho que ele não se contrapõe a ele um eleitorado necessariamente moderado, que seria realmente a natureza de 40% ou 50% do eleitorado brasileiro. Esse é o meu ponto. Então, no fundo, é aquela história de que a eleição é decidida por 10%, por 8%. Sim, eu acho que sim. Isso. Uma eleição... Um sistema político fortemente polarizado, quem decide a eleição é uma quantidade muito pequena de eleitor, que é o caso dos Estados Unidos, desde sempre, não é agora com o Trump, não. Sim. Que é um sistema político todo ele polarizado desde o fim da Guerra Civil, e quem decide a eleição é uma pequena parcela do eleitorado que não está polarizada em alguns estados. Quer dizer, quem decide a eleição nos Estados Unidos é um número muito pequeno de pessoas. E às vezes... menor, nem ele resolve, né? Porque você pode ter... O colégio eleitoral não reflete, na verdade, os votos do primeiro grau da eleição. Paulo Henrique, querido, obrigado por ter vindo aqui. Foi ótima a sua participação. Eu tenho essa cara de conversa fiada, mas a gente é amigo íntimo, assim, então eu fico assim, fingindo que não sei o que ele acha, fingindo. Ai, meu Deus do céu. Agora, quem está nos acompanhando e quer saber mais sobre o assunto, a revista Insight Inteligência já publicou muitos artigos sobre o assunto que estão disponíveis no nosso acervo digital. Mas você pode adquirir nossos exemplares mais recentes no site da revista. Qual? Insight Inteligência, a revista mais inteligente do Brasil. E é isso. Até o próximo Diálogos. O julgamento de Jair Bolsonaro e de seus aliados militares pela tentativa de golpe de Estado já começou. É a primeira vez na nossa história que um ex-presidente responde por tentar derrubar a democracia. Por isso, o meio produziu o julgamento do século, para entender como chegamos até aqui e o que esperar do futuro do nosso país. Nosso mais novo documentário já foi visto e comentado por milhares de pessoas. Olha só o que estão dizendo. O contraponto das posições de alguns militares e cientistas políticos ficou ótimo. As falas da presidente do STM deram um peso de legalidade muito bom. Material digno de ser usado em sala de aula com jovens do ensino médio e superior. Que bom esse registro que vai ficar para a história do nosso país. Excelente roteiro, mérito do Sérgio Rodrigues. Assisti e vou voltar a assistir ao documentário, ele é muito claro e didático. Agora é a sua vez de assistir e acompanhar o julgamento de quem tentou derrubar a democracia brasileira, munido de informações. Não caia em nenhum jogo de cena. Assine o Meio Premium e assista ao julgamento do século.